Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Continuando a leitura do livro do céu, estudo 17, volume 1. Eu resignei-me à sua santa vontade. Ofereci aquela comunhão como a última da minha vida. Dei o último adeus a Jesus sacramentado. E embora estivesse resignada, mas a minha natureza sentia tanto que todo aquele dia não fiz outra coisa senão chorar e pedir ao Senhor que me desse força. Na verdade, me pareceu muito amargo todo esse fato. E sem pensar nem sabê-lo, encontrei uma nova e pesada cruz, que creio ter sido a mais pesada que tive em minha vida. Enquanto estava naquele estado de sofrimentos, eu não pensava em outra coisa. Eu não pensava em outra mais do que morrer e fazer a vontade de Deus. Os familiares que também sofriam ao me ver naquele estado tentaram chamar algum sacerdote, mas ninguém quis vir, um por um e outro por outro. Depois de 10 dias veio o sacerdote que me confessava quando era pequena, e aconteceu que também ele me fez sair desse estado, o estado de petrificação. E então me dei conta da rede na qual o Senhor me havia envolvido. Daqui veio-me uma guerra por parte dos sacerdotes. Quem dizia que era fingimento, que precisava de uns tapas, outros que queria passar por santa, que acrescentava que estava endemoniada, e muitas outras coisas. Que dizê-las todas seria fazer muito longa a história. Com estas ideias em suas mentes, quando sucediam os sofrimentos e a família mandava chamar alguém, não queriam vir, dizendo todas aquelas coisas. E a pobre família sofreu muito, especialmente a minha pobre mãe. Quantas lágrimas derramou por mim! Ah, Senhor, protegei-a tu. Oh, meu bom Senhor, quanto sofri desde então. Só você sabe tudo. Quem pode dizer quão amargo me foi este fato? Que para me libertar desse estado de sofrimentos, necessitava-se do sacerdote. Quantas vezes pedi, derramando lágrimas amarguíssimas, que me libertasse disto. Muitas vezes fiz positivas resistências ao Senhor, quando Ele queria que me oferecesse como vítima, e aceitasse as penas. E lhe dizia, Senhor, promete-me que Tu mesmo me libertarás. E então aceito tudo. De outra maneira, não quero aceitar. Tinha necessidade do sacerdote, a fim de que chegasse ao conhecimento da igreja tudo o que Jesus iria passar a transmitir a ela, por meio dela. E resistia o primeiro dia, o segundo, o terceiro. Mas quem pode resistir a Deus? Insistia tanto comigo que finalmente me via obrigada a submeter-me à cruz. Outras vezes lhe dizia de coração e com confiança, Senhor, como é que fazes isto? Como é que entre você e eu, você quis colocar um terceiro, e este terceiro não quer não quer se prestar. Olhe, poderíamos estar muito contentes, você e eu sozinhos. Quando você me queria para sofrer, eu imediatamente aceitava, porque eu sabia que você mesmo deveria me libertar. Mas agora não. Outra mão é necessária. Eu imploro, liberte-me, porque assim estaremos ambos mais felizes. Ela não entendia ainda o para quê. Às vezes fingia não me escutar e não me dizia nada. Outras vezes me dizia, não temas. Eu sou quem dá as trevas e a luz. Virá o tempo de luz. Virá o tempo da luz. É meu costume que minhas obras as manifesto por meio dos sacerdotes. Eles precisam participar.
Assim passei 3 ou 4 anos destas contradições por parte dos sacerdotes. Muitas vezes me sujeitavam a provas duríssimas, chegavam a me deixar neste estado de sofrimento, isto é, petrificada, incapaz de qualquer mínimo movimento, nem sequer de poder tomar uma gota de água, até 18 dias. Eu ficava quase um mês sem vir. E ela naquele estado, quando queria. Só o Senhor sabe o que eu passava nesse estado. E logo quando vinham, não tinham sequer o bem de ouvir. Tem paciência. Faz a vontade de Deus, ou seja, ela não tinha o gosto de ouvir deles. Mas foi repreendida, mas era a repreensão que recebia da parte deles. Como caprichosa, desobediente. Oh, Deus, que pena. Quantas lágrimas derramei, quantas vezes pensei que era desobediente e dizia para mim, como essa virtude da obediência, que para o Senhor é a mais agradável, está tão longe de mim. O que pode fazer e esperar de bem uma alma desobediente? Muitas vezes me lamentava com Nosso Senhor e às vezes chegava até a resistir-me. E quando Ele queria que aceitasse os sofrimentos, eu resistia, quanto mais podia. Mas o Senhor, quando via que começava a resistir, fazia ver que não me dava atenção e não me dizia mais nada. E logo de repente vinha me surpreender. O que depois dizia o confessor é porque não queria que caísse naquele estado. Mas isto não estava em meu poder. É verdade que fui desobediente e que jamais fui boa para nada. Mas recordo também que a pena mais dolorosa para mim era o não poder obedecer. Ela não podia obedecer ao sacerdote para não cair no estado de petrificação. É que a vontade de Deus prevalece e que ainda não estava na boca do sacerdote, porque ainda da parte deles estavam incrédulos ao que estava acontecendo. A resistência maior era deles. Volume 2, trecho 19, 6 de maio de 1899. Luísa está cercada por muitos anjos, e Jesus mostra a eles o quanto ela é querida por ele. Ela o reconheceu somente pela respiração. Esta manhã pouco se fez ver Jesus. Minha mente estava tão confusa que quase não compreendia a perda dele. Naquele momento me senti circundada de muitos espíritos. Talvez fossem anjos, mas não sei dizê-lo com segurança. Enquanto me encontrava no meio deles, de vez em quando me punha a indagar, pois quem sabe, talvez pudesse sentir o hálito do meu amado. Mas não importava o quanto fizesse, não observava nada que indicasse que ali estava meu amado bem, quando de repente, por trás, senti ver um sopro doce, de súbito gritei, Jesus, meu Senhor. Ele respondeu, Luísa, o que queres? Jesus, meu lindo, vem, não fiques por trás dos meus ombros, porque não posso te ver. Estive toda esta manhã te esperando e investigando se talvez tivesse podido te ver no meio desses espíritos angélicos que rodeavam a cama. Mas não tive êxito. Por isso me sinto muito cansada, porque sem ti não posso encontrar repouso. Vem para repousarmos juntos. Assim, Jesus se pôs junto a mim e me sustentava a cabeça. Aqueles espíritos disseram, Senhor, como ela te conheceu imediatamente, não pela voz, mas ainda por menos, pelo mero sopro, imediatamente te chamou. E Jesus respondeu-lhes, ela conhece a mim, e eu conheço a ela. Ela é-me tão querida, como me é querida a pupila dos meus olhos. E enquanto assim dizia, encontrei-me nos olhos de Jesus. Quem pode dizer o que senti, estando naqueles olhos puríssimos? É impossível expressá-lo com palavras. Os próprios anjos ficaram surpreendidos. Volume 3, trecho 18, 21 de dezembro de 1899. A pureza. Após um longo silêncio,
Esta manhã, meu amável Jesus, interrompendo, disse-me: Eu sou o santuário das almas puras. E nessas suas palavras tive uma luz intelectual que me fez compreender muitas coisas sobre a pureza, mas pouco ou nada consigo expressar em palavras do que sinto no intelecto. Mas a nobilíssima senhora Obediência quer que eu escreva algo, mesmo que seja despropositado, e para agradar unicamente a ela, direi os meus despropósitos sobre a pureza. Parecia-me que a pureza é a joia mais preciosa que a alma pode ostentar. A alma que possui a pureza é envolvida em luz resplandecente, de modo que o bendito Jesus, ao contemplá-la, encontra a sua própria imagem, sente-se atraído a amá-la, ao ponto de apaixonar-se por ela, e é tomada por tanto amor que ele dá como refúgio o seu puríssimo coração. Porque só o que é puro e imaculado entra em Deus. Nada que seja impuro entra nesse seio puríssimo. A alma que possui a pureza mantém em si o seu esplendor original, que Deus lhe deu ao criá-la. Nada nela é desfigurado, ou que não seja nobre, mas como uma rainha que anseia pela união celestial com o rei, ela conserva sua nobreza até que esta nobre flor seja transplantada nos jardins celestiais. Ó, como esta flor virginal é perfumada com um aroma único, sempre se eleva acima de todas as outras flores e até mesmo acima dos próprios anjos. Como se destaca por sua beleza diversificada, de modo que todos são tomados por estima e amor e lhe dão sempre passagem até fazê-la chegar ao divino esposo, de modo que o primeiro lugar ao redor de nosso Senhor é dessas nobres flores. Portanto, nosso Senhor se deleita grandemente em passear entre esses lírios que perfumam a terra e o céu, e muito mais se compraz em ser cercado por estes lírios, porque sendo ele o primeiro nobre lírio e o modelo, é o exemplo de todos os outros. Ó, quão sublime é a visão de uma alma virgem! Seu coração não exala nada além de pureza e candura. Não é sequer obscurecido por outro amor que não seja Deus. Até mesmo o seu corpo exala o odor da pureza. Tudo nela é puro. Seus passos são de pureza. Suas ações refletem pureza. Suas palavras e seu olhar são puros. E até mesmo em seu movimento há pureza. Ao vê-la, sente-se a fragrância, percebe-se claramente uma alma verdadeiramente virginal. Que carismas, que graças, que amor recíproco, que estratagemas amorosos entre esta alma e o esposo Jesus. Só quem os experimenta pode dizer alguma coisa, pois nem tudo pode ser contado, e eu não me sinto obrigada a falar sobre este ponto. Portanto, faço silêncio e sigo em frente. Volume 4, trecho 17, 10 de outubro de 1900. Angústia de Luísa, ao ter que escrever o que escreve. A coisa mais essencial é nunca sair da verdade. A alma sai do corpo pela intensidade da dor ou do amor ao Senhor. Atrocidades em Roma e dos governantes. Enquanto eu escrevia, estava pensando comigo mesmo. Quem sabe quantos disparates há nestes escritos? Merecem ser lançados ao fogo. Se a obediência me permitisse, eu o faria, porque sinto como um obstáculo na alma, especialmente se chegassem à vista de algumas pessoas. Em certos pontos, parecem mostrar que eu amo e faço algo por Deus, quando na verdade não faço nada e não o amo. Sou a alma mais fria que possa existir no mundo. E pensar que poderiam
me considerar diferente do que sou é um sofrimento para mim. Mas como é a obediência que quer que eu escreva, sinto isto para mim um dos maiores sacrifícios. Entrego-me inteiramente a ela, com a esperança de que ela me faça desculpas e justifique minha causa perante Deus e os homens. Mas enquanto eu dizia isso, o bendito Jesus se movia em meu interior, repreendendo-me e querendo que eu retratasse o que havia dito, não desejando que eu continuasse a escrever sem antes desdizer o que escrevi. Por isso, ele me disse que, ao falar assim, eu me separava da verdade, sendo a coisa mais essencial para uma alma nunca sair do círculo da verdade. Como? Não me amas tu? Com que coragem o dizes? Não queres sofrer por mim? Dizia Jesus. E eu, toda envergonhada, sim, Senhor. E ele, pois bem, como te ocorre sair da verdade? Dito isto, ele se retirou para o meu interior, sem se fazer mais ouvir, deixando-me como se tivesse recebido um baque. Quantas coisas faz a senhora obediência? Se não fosse por ela, não me encontraria nestas provações com o meu amado Jesus. Quanta paciência é necessária com esta bendita obediência. Então, retomo a dizer o que deveria, tendo o Senhor me distraído com um pouco do que havia começado. Assim, ao ouvir o bendito Jesus, respondeu ao meu pensamento, dizendo-me: certamente, esses teus escritos merecem ser queimados, mas queres saber em qual fogo? No fogo do meu amor, porque não há página que não manifeste claramente o modo como amo as almas, tanto nas coisas que dizem respeito a ti, quanto nas que dizem respeito ao mundo. E o meu amor, desses teus escritos, encontra um alívio aos meus inquietos e amorosos langores. Após isto, ele me transportou para fora de mim mesmo, e encontrando-me sozinha, sem o corpo, eu disse: meu amado e único bem, que castigo é para mim ter que retornar tantas vezes ao meu corpo, pois agora é certo que não o tenho. É apenas a alma que está contigo. E depois não sei como me encontro aprisionada em meu miserável corpo, como dentro de uma prisão tenebrosa, onde perco aquela liberdade que me é dada ao sair. Não é este um castigo para mim, o mais duro que se poderia dar? E Jesus disse: minha filha, o que dizes não é castigo, nem é por tua culpa que isto acontece. Pelo contrário, deves saber que a alma só pode sair do corpo por duas razões: ou pela força da dor, que causa a morte natural, ou pela força do amor recíproco entre mim e a alma, porque sendo esse amor tão forte, nem a alma suportaria, nem eu posso suportar por muito tempo sem nem usufruir dela. Por isso, vou atraindo-a para mim, e depois a devolvo ao seu estado natural. E a alma atraída, como que por uma corrente elétrica, vai e volta conforme me agrada. Eis que aquilo que tu pensas ser castigo é, na verdade, o mais fino amor. E eu, Senhor, se o meu amor fosse suficientemente forte, acredito que teria a força de subsistir diante de ti e não estaria sujeita a retornar ao corpo. Mas como é muito fraco, por isso estou sujeita a estas vicissitudes. E ele, aliás, digo-te que é um amor ainda maior, extraído do amor do sacrifício, pelo qual, por amor a mim e aos teus irmãos,
te privas e retornas às misérias da vida. Após isso, o bendito Jesus me transportou a uma cidade onde tantos eram os pecados cometidos, que uma neblina densíssima e fétida se estava ao céu, e do céu descia outra neblina espessa, na qual estavam condenados tantos castigos, condensados tantos castigos, que pareciam suficientes para exterminar a cidade. Por isso eu disse: Senhor, onde estamos? Que lugar é este? E ele: aqui é Roma, onde são tantas as abominações que se cometem, não apenas pelos seculares, mas também pelos religiosos, que merecem que essa névoa os termine de cegar, trazendo-lhes o merecido extermínio. No instante vi um massacre que aconteceria, e parecia que o Vaticano também recebia parte dos abalos. Nem mesmo os sacerdotes eram poupados. Por isso, toda consternada, eu disse: Meu Senhor, poupa a tua cidade predileta. Tantos ministros teus, o Papa. Oh, com quanto gosto eu me ofereço para sofrer seus tormentos, contanto que os poupes. E Jesus, comovido, disse-lhe: Vem comigo e te mostrarei até onde chega a malícia humana. E me transportou para dentro de um palácio. Em uma sala secreta estavam 5 ou 6 deputados que diziam entre si: Então nos renderemos quando tivermos destruído os cristãos. Parecia que queriam forçar o rei a escrever de próprio punho o decreto de morte contra os cristãos e a promessa de se apossar dos bens deles, dizendo que, contanto que ele consentisse, nada fariam por ora. A tempo e circunstâncias apropriados o fariam. Após isso, ele me transportou para outro lugar e me mostrou que um daqueles que se diziam líderes devia morrer. Esse tal parecia tão unido com o demônio que nem mesmo naquele ponto se abalava. Toda a sua força vinha dos demônios, que o cortejavam como a um fiel amigo. Os demônios, ao me verem, se agitaram. Uns queriam me bater, outros queriam me fazer uma coisa e outros outra. Eu, porém, desconsiderando suas moléstias, pois a salvação daquela alma me custava mais, forcei-me e cheguei perto daquele homem. Ó Deus, que visão assustadora! Mais do que os próprios demônios, em que estado lastimável ele jazia. Duro, mais que pedra. Nada o comoveu com nossa presença. Ao contrário, parecia que fazia deboche. Jesus imediatamente me puxou daquele ponto e comecei a interceder junto a ele pela salvação daquela alma. Volume 5, trecho 18, 2 de outubro de 1903. Quem procura unir a sua vida à vida de Jesus, desenvolve aquele enxerto da humanidade na divindade, que Jesus realizou na encarnação. As almas de vida interior e aquelas unicamente exteriores são como as rosas. Encontrando-me em meu habitual estado, toda amargurada e aflita, e quase atordoada pela privação de meu adorável Jesus, sem saber onde eu estava, se no inferno ou sobre a terra, vi-o por um instante como um relâmpago que escapa, dizendo: Quem se encontra no caminho das virtudes está em minha própria vida, e quem se encontra no caminho do vício se encontra em contradição comigo. E desapareceu. Logo depois, em outra aparição como um relâmpago adicionou: Minha encarnação enxertou a humanidade na divindade. E quem busca estar unido comigo, com a vontade, com as obras e com o coração,
tratando de desenvolver sua vida conforme a minha, pode-se dizer que cresce em minha própria vida e promove o desenvolvimento ao enxerto feito por mim, adicionando outros ramos à árvore da minha humanidade. Se, no entanto, não se une comigo, além de não crescer em mim, não promove nenhum desenvolvimento ao enxerto. E como quem não está comigo não pode ter vida, então com a perdição este enxerto se desfaz e novamente desapareceu. Depois disso, eu me encontrei fora de mim mesmo, dentro de um jardim onde havia vários aglomerados de rosas, algumas belas, desabrochadas, em justa proporção, quase semi-abertas, e outras com todas as pétalas caídas, de modo que apenas necessitam um ligeiro movimento para fazê-las desfolhar, ficando somente o caule da rosa nu. Um jovem, sem que eu soubesse quem ele era, me disse: as primeiras rosas são as almas interiores, que trabalhando em seu interior são simbolizadas pelas pétalas internas da rosa, dando um contraste de beleza, de frescor e de solidez, sem temer que alguma pétala caia ao chão. As pétalas exteriores são o símbolo do desabrochar que a alma interior faz ao exterior, porque tendo vida a partir do interior, são obras perfumadas de caridade santa, que como luzes arrebatam os olhos de Deus e do próximo. As segundas rosas são as almas exteriores, que o pouco bem que fazem é inteiramente externo e à vista de todos. Por isso, não sendo um desabrochar do interior, não pode haver a busca exclusiva de Deus e de seu amor, de modo que onde não existe isso, as pétalas, ou seja, as virtudes, não se podem estar enraizadas. Então, vem o leve sopro da soberba e faz cair as pétalas, o sopro da complacência, do amor próprio, do respeito humano, das contradições, das mortificações, e assim que a tocam, as pétalas caem ao chão, de modo que a pobre rosa fica sempre nua, sem pétalas, ficando-lhe somente os espinhos que lhe ferem a consciência. Depois disso, encontrei-me em mim mesmo. É que a vida interior, a necessidade, a vida na divina vontade é Deus e a criatura. O que eu pensava, o que eu refletia hoje, o que Santo Agostinho disse, eis que estava dentro e eu fora. E é como diz o tema meditado hoje, que vem ressaltar a vida interior, o estado de contínua oração, toda a atenção voltada a Ele, nos adentrarmos dentro de nós, mas não para ficarmos com nós mesmos, mas para encontrá-lo e com Ele permanecer. E transmitir fora a vida dele, os atos dele. É o que ele está dizendo do enxerto. Minha encarnação enxertou a humanidade na divindade. E quem busca estar unido comigo, com a vontade, com as obras e com o coração, tratando de desenvolver sua vida conforme a minha, pode-se dizer que cresce em minha própria vida e promove o desenvolvimento ao enxerto feito por mim, a sermos a extensão dele, adicionando outros ramos à árvore da minha humanidade. Ele estende a sua humanidade na nossa. Se, no entanto, não se une comigo, além de não crescer em mim, que faz vida sozinho, não promove nenhum desenvolvimento ao enxerto, faz vida separada. E como quem não está comigo não pode ter vida, então com a perdição este enxerto se desfaz.
a tragédia. Como ele diz nas Escrituras, quem comigo não ajunta, desfaz, dispersa. Sem mim, nada podeis fazer. Volume 6, trecho 17, 7 de fevereiro de 1904. Quem dá tudo a Jesus e faz tudo por ele forma, a partir da terra, uma música que o acalma e que desvia as criaturas do mal. Tenho estado todo o mês passado sofrendo muito. Descuidei-me, por isso, de escrever. Agora, continuando a sentir-me muito fraca e sofredora, frequentemente me vem um temor. Não que eu não possa escrever, mas que talvez não queira, e que por desculpa diga que não posso. É verdade que sinto grande repugnância e preciso fazer grande esforço para escrever. E somente a obediência consegue vencer, né? Que é preciso avaliar-se a fundo. Não ficar inventando desculpas para não fazer o que tem de ser feito, mas reconhecer o nada que somos e o tudo que é Deus. E a busca incessante por Ele, porque só Ele é o tudo. Não que eu não possa escrever, mas que talvez não queira, e que por desculpa diga que não posso. Esse aqui somos nós. É verdade que sinto grande repugnância e preciso fazer grande esforço para escrever. E somente a obediência consegue vencer. A obediência é tudo. Seja feita em tudo a maior, seja feita a vontade de Deus. Assim, para dissipar qualquer dúvida, decidi não escrever tudo, mas apenas algumas palavras que me lembro, para ver se realmente posso ou não posso. Aqui, as estratégias humanas. Né? Lembro-me de que, um dia, sentindo-me mal, Jesus disse-me: minha filha, o que será se a música cessar no mundo? E eu perguntei: Senhor, que música pode cessar? Ele respondeu: minha dileta, a tua música. Porque quando a alma sofre por mim, reza, repara, louva e agradece continuamente. Ela se torna uma música incessante aos meus ouvidos, que me consola e desvia minha atenção das iniquidades da terra, impedindo-me de castigar como seria justo. Não apenas isso, é uma música que penetra nas mentes humanas, desviando-as de cometer males ainda piores. O orvalho benéfico é falado em outro momento. Portanto, se eu te levar, não cessará a música? Para mim, nada mudará, pois será apenas transportá-la da terra para o céu, onde continuará, né, com a música. Mas o mundo, como ficará sem ela? Como ficará o mundo sem ela? Pensei comigo mesma. Esses são os habituais pretextos para não me levar. Há tantas almas boas no mundo que fazem muito por Deus, e eu, entre todas, não devo ocupar o último lugar? Ainda assim, ele diz que, se me levar, cessará a música, mas há tantas que lhe fazem uma música melhor. Enquanto esses pensamentos me vinham à mente, Jesus, como um clarão, disse: minha filha, o que dizes é verdade. Há muitas almas boas que muito fazem por mim, mas como é difícil encontrar quem me dê tudo, porque para que eu possa dar tudo, né? Como é difícil encontrar quem me dê tudo para que eu possa dar tudo. Uns guardam um pouco de amor próprio, uns guardam um pouco de amor próprio, outros a própria estima, outros um afeto, ainda que por pessoas santas, outros uma pequena vaidade,
um apego à terra ou interesses pessoais. Enfim, cada um guarda algo para si, e isso impede que tudo nele seja divino. Por isso, o que sai de suas almas, não sendo totalmente divino, não pode produzir os mesmos efeitos aos meus ouvidos e às mentes humanas. Assim, o muito que fazem não me agrada tanto quanto o pouco de quem nada retém para si e que tudo a mim se entrega. É como diz num outro trecho, no volume 10, quando ele fala dos sacerdotes. Não estando o sacerdote nesta condição, ele apresenta como um simples homem. Suas homilias, suas pregações são vazias do Espírito Santo e, portanto, não toca o coração de ninguém. Profundamente não. A ponto de uma conversão verdadeira, não. É por conta do amor próprio, a estima própria e outros afetos, como Jesus diz aqui. Pequenas vaidades, um apego à terra ou interesses pessoais. Tem aquela situação que não pode falar mais de certas coisas. Cada um guarda algo para si, e isso impede a Deus que tudo nele seja divino, ou seja, que tenha a palavra criativa para criar nos corações o amor a Deus, a verdadeira conversão, a verdadeira contrição. Que é por isso que sai de suas almas, não sendo totalmente divino, não pode produzir os mesmos efeitos aos meus ouvidos e às mentes. Assim, o muito que fazem não me agrada tanto quanto o pouco de quem nada retém para si e que tudo a mim se entrega. Então, filho da divina vontade, os seus atos são grandiosíssimos, os mais simples que são por conta disso. Está ele todo abandonado a Deus e faz apenas para a maior glória de Deus, como no trecho que vi ali ainda há pouco, não por gostos pessoais, mas aqui no primeiro momento, como a própria Luísa disse, por causa da santa obediência, somente para agradar a Deus, para cumprir a vontade de Deus, sem pôr o gosto em nada mais. Volume 7, trecho 19, 13 de junho de 1906. Luísa cometeria todos os despropósitos apenas para estar mais próxima de Jesus e, assim, ser mais amada. Passo meus dias em contínuas privações. No máximo, ele se deixa ver de relance ou dentro de mim, descansando e dormindo, sem me dizer uma palavra. E se tento lamentar, e se tento lamentar-me, ora ele me responde: lamentaste sem razão. Não sou eu quem desejas. Pois bem, tens-me no íntimo do teu interior. Que mais queres? Ora diz: se me tens todo em ti, por que te afliges? Só porque não te falo? Só de me veres já nos entendemos. Ou então, limita-se a um beijo, um abraço, uma carícia. E se percebe que ainda não me aquieto,
Repreende-me severamente. A única coisa que me desagrada é o teu descontentamento. E se não te aquietas, far-te-ei sofrer de verdade, ocultando-me completamente. Porque a paz no coração que guardamos é a paz também que Jesus terá no nosso íntimo para repousar. As almas todas estão aí, atribuladas, atormentadas, depressivas, isso e aquilo. Não suportam o silêncio, não fazem silêncio, não interiorizam. Estão sempre distraídas com mil coisas. Então é essa paz que temos que conservar para que o príncipe da paz possa repousar em nós. Quem poderá descrever a amargura da minha alma? Sinto-me entorpecida e não sei expressar o que sinto. Além disso, em certos estados de ânimo, é melhor calar-se e seguir adiante. Assim, nesta manhã, assim que ouvi, senti-me transportada para fora de mim mesma, mas não sei dizer com certeza se era o paraíso. Havia muitos santos, todos abrasados de amor, e o que me maravilhava era que todos amavam, mas o amor de um era distinto do amor do outro. Eu, porém, encontrando-me entre eles, buscava distinguir-me e superar a todos no amor, querendo ser a primeira a amá-lo, dado que meu coração, altivo demais, não suportava que os outros se igualassem a mim. Parecia-me que quem mais ama está mais próximo de Jesus e é mais amado por ele. Oh, a alma se entregaria a todos os excessos, não se importaria nem com a vida, nem com a morte, nem pensaria se lhe convém ou não. Enfim, cometeria até despropósitos para alcançar esse intento de estar mais próxima dele e de ser amada um pouco mais pelo seu sumo e único bem. Mas, para minha profunda dor, após breve tempo, uma força irresistível reconduziu-me a mim mesma. Esta aqui é uma ocasião em que a ganância, por assim dizer, nos favorece a Deus e nos favorece. Então não é contentar-se com o mínimo, mas fazer o quanto mais pode para amá-lo mais, para destacar-se entre os demais. E este amor se dará quando tivermos de fato a posse da divina vontade e poder amá-lo, não com o nosso amor humano, mas amá-lo com o seu próprio amor. É o dar Deus a Deus. É a escada de ouro, não a escada de madeira. É subirmos pela escada de ouro. Ou seja, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Não nos olhar, não existir mais, mas somente existir a existência dele em nós. Esse outro trecho vai explicar melhor o que é a escada de ouro e a escada de madeira. Esse aqui é o despojar-se totalmente. A Luísa está dizendo: a alma se entregaria a todos os excessos, não se importando nem com a vida nem com a morte, nem pensaria se lhe convém ou não. Enfim, cometeria até despropósitos para alcançar esse intento de estar mais próxima dele e de ser amada um pouco mais pelo seu sumo e único bem. Nada me importa senão o estar cada vez mais próximo dele. Volume 8, trecho 17. 18 de novembro de 1907. Aquele que se reduz ao nada adquire o tudo divino. O próprio Jesus já vem falar. Encontrando-me em meu estado habitual, quando bendito Jesus veio assim que o vi, disse: minha doce vida, como me tornei má, sinto-me reduzida a nada. Nada mais sinto em mim. Tudo está vazio. Apenas sinto dentro de mim um encantamento. E nesse encantamento espero por ti, para que me preenchas. Mas em vão espero esse preenchimento. Ao contrário, sinto-me voltar sempre ao nada.
E Jesus: Ah, minha filha, e te afliges por te sentires reduzida ao nada? Ao contrário, digo-te, quanto mais a criatura se reduz ao nada, tanto mais é repleta de tudo. E se restasse nela sequer uma sombra de si mesma, essa sombra impediria que eu pudesse dar-me todo a alma. E o teu contínuo retornar ao nada significa que vais esvaziando o teu ser humano para reassumir o divino. E o teu contínuo retornar ao nada que és, ao reconhecer-se isso, vais esvaziando o teu ser humano, né, formando vazio aqui, ó, para reassumir o divino, ficando cheia dele, transbordante dele. Temos que formar esse vazio do amor, né, esvaziando, desapegando de nós mesmos, reconhecer o nada que somos, a fim de aí então ele poder nos preencher apenas dele, do amor dele, da vontade querida dele, sermos todo ele, o seu divino querer. Mais uma vez, Jesus traz a questão do gosto. Não temos que ter gosto, mas adquirirmos os gostos dele. Estamos indiferentes para as coisas da terra, mas em tudo buscar a maior glória dele, a maior intimidade com ele, o fundirmos a ele. E isso se dará ao passo que esvaziamos, ao passo que formemos esse vazio, a fim de não haver mais em nós uma sequer fibra de vontade humana. É o que Nossa Senhora já diz lá nos 31 dias com Maria. E o que Deus disse a ela: Eis que se deu toda a mim e eu em nada nego a ela. Me nego para ela. O volume 9, trecho 17, 7 de outubro de 1909. Cautela e zelo de Jesus circundar as criaturas de espinhos na alma e no corpo. Encontrando-me em meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus me disse: Minha filha, é tal e tanto o zelo, a cautela que tenho com minhas criaturas, que para não deixá-las danificar-se, estou obrigado a circundar de espinhos a alma e o corpo, a fim de que os espinhos mantenham afastada a lama que poderia sujá-las. É por isso, minha filha, que até os meus maiores favores com que favoreço as almas, a mim, mais amadas, a circundando de espinhos, isto é, de amarguras, de privações, de estados de ânimo, adversidades, a fim de que estes espinhos não só me guardem, mas que não os deixem sujar-se com a lama do amor próprio e de outras coisas. Então ele permitirá situações cada vez mais para que, conhecendo-nos a nós mesmos e conhecendo a Ele, mais confiantes a Ele, mais entregues, abandonados a Ele, possamos, né, ser cada vez mais esse local de descanso para Ele. Como Ele mesmo diz aqui, é por isso, minha filha, que até os meus maiores favores, com que favoreço as almas a mim mais amadas, as circundo de espinhos, isto é, de amarguras, de privações, de estado de ânimo, a fim de que esses espinhos não só me guardem nela, que ela se vê despida de todo o apoio humano, né? Não só me guardem, mas que não os deixem sujar-se com a lama do amor próprio e de outras coisas. Ou seja, buscar apoio humano, consolações humanas, né? Validações humanas, mas termos só Ele como apoio e tudo fazer e viver em prol dele, para a maior glória dele, para a satisfação dele. Como diz lá no primeiro volume, é só eu e Jesus no mundo. O que me vem muito é estarmos como que na hora da morte, nesse contínuo estado, ou seja, todo voltado a Ele,
sem se apoiar em nada mais. Volume 10, trecho 18, 24 de março de 1911. Reze pelas necessidades da Igreja. Continuando meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio, e eu lhe rogava por certas necessidades da Igreja e por um certo B que editou livros de inferno, me disse: minha filha, não fez outra coisa senão lançar-se maioritariamente na lama. Uma mente de sadio juízo logo verá como é nécio e como eu o tenho cegado, pois não tem posto fora nenhuma verdadeira força de razão no que ele afirma, que toda força, toda sabedoria está em Deus. Dizia, o poder que o demônio tem é o poder que a própria criatura dá a ele, a liberdade que a criatura dá a ele a vontade dela. Então é esse o poder que o demônio tem, por onde ele age, opera. Não quero que os sacerdotes se apressem a lê-lo, tornando-se demasiado vis se o fizerem, e passarão os limites de sua dignidade, como se quisessem prestar atenção ao absurdo de uma criança, e por isso lhe darão espaço para que faça outros absurdos. Mas se não lhe prestarem atenção aqui, o demônio tem que ser mesmo ignorado. E no entanto, o que se dão a ele é muito ênfase, né, as coisas dele. Que o demônio é poderoso e blá 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 blá. Pelo menos lhe darão a dor, que é outro absurdo, mas se não lhe prestarem atenção, pelo menos lhe darão a dor de que ninguém leva a sério o que ele faz e de que ninguém o aprecie. Responderão com obras dignas de seu ministério. Esta é a mais bela resposta a aquele lhe acontecerá que cairá na armadilha que prepara para os demais. Cava então a sua própria cova. Fique os sacerdotes na sua dignidade de sacerdote. Persona Christi. A não dar atenção às falácias, né, do inferno. 25 de maio de 1912. A alma na vontade de Deus é um objeto moldável. Esta manhã, o meu sempre amável Jesus, vendo-me muito oprimida, fez-me beber do seu coração e depois disse-me: minha filha, se um objeto é duro e se lhe quer fazer um buraco ou lhe dar outra forma, se a arruína ou fica feito em pedaços, em troca, se é macio ou de algum material moldável, se pode fazer o buraco. Pode dar-lhe a forma que se quer, sem temor que se possa romper. E se quisesse dar de novo sua forma original, sem nenhuma dificuldade o objeto se prestaria a tudo. Assim é a alma em minha vontade. É um objeto moldável, e eu faço dela o que quero. Agora a firo, agora a embelezarei, agora a engrandeço, e em um instante a refaço de novo. E a alma que se presta a tudo não se opõe a nada, e eu a levo sempre em minhas mãos, e me agrado dela continuamente. Eis o Filho da Divina Vontade, que já não tem mais gosto em nada, senão os gostos de Jesus. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.